Então, eu queria chamar umas queridas que eu amo, adoro demais. Eu amo todo mundo que vem aqui, tá, gente? Isso é fato, tá? Podem ficar absolutamente tranquilas. E eu queria chamar para fazer esse painel agora, que a gente carinhosamente deu o nome de Elas Fazem e Acontecem, porque, de fato, a gente tem um monte de mulher fazendo coisas que vocês não têm noção do que está acontecendo assim nesse mundo do empoderamento feminino, nesse mundo do apoio às mulheres. E a gente queria trazer todas aqui, mas a gente trouxe algumas representantes que a gente acha que são absolutamente sensacionais. Então, eu queria chamar para mediar esse painel uma amiga querida, a dona Mariana Macário, do Google. Vem aqui, pode subir por onde você quiser. Uma salva de palmas. Que linda! Demais, viu, amor? Mari, senta no meio. Aí eu queria chamar a Juliana de Faria, do Think Olga, que eu também adoro. Uma salva de palmas para ela. E queria chamar a querida Semayat, que é do Mulheres Negras da Periferia, que eu adoro também. Venha cá, uma salva de palmas. Demais, demais. Meninas, é com vocês, arrasem. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Que energia maravilhosa aqui hoje nesse auditório. Bom, tô com uma colinha aqui porque é muita emoção estar do lado dessas mulheres, tá, gente? Então, eu vou seguir aqui o meu roteirinho para a gente ter um painel bem bacana. Então, bom dia a todos e a todas. Queria dizer que é uma honra estar aqui hoje com pessoas tão incríveis, uma iniciativa que eu admiro tanto, que é a Rede Mulher Empreendedora e esse evento. E, especialmente, estar ao lado de duas mulheres que fazem e acontecem. E posso falar para vocês que elas fazem muito e acontecem muito. Queria começar apresentando para vocês, então, a Juliana de Faria, que é fundadora da ONG Think Olga, e que, com foco nos direitos das mulheres, tem criado iniciativas de grande repercussão e mobilização, como a campanha Chega de Fio Fio e a campanha Primeiro Assédio. Se vocês não ouviram falar, eu estou chocada, mas pesquisem a respeito, que são duas campanhas incríveis, e que também é coautora do livro Meu Corpo Não É Seu. A Juliana também já fez parte de uma série de programas no Brasil e fora do Brasil, que reconheceram o trabalho que ela tem feito e também prêmios que tiveram esse reconhecimento. Alguns deles, um prêmio da Clinton Foundation e o Troféu Mulher Imprensa 2015. Finalista do Prêmio Cláudia também, que é uma grande honra porque tinha outras finalistas muito maravilhosas também, algumas estão aqui nessa sala. E, em suma, gente, iniciativas como as do Think Olga e também do Think Eva, que é uma consultoria que a Juliana também é cofundadora, têm, de fato, ajudado a mudar a visão de setores da sociedade sobre algumas importantes questões de gênero. E ela vai contar um pouco mais para a gente daqui a pouquinho. Não menos importante, também de grande impacto, são as iniciativas de outra mulher incrível que está aqui do meu lado, que é a Semayat de Oliveira. Ela é jornalista e apaixonada por descobrir histórias, principalmente aquelas que são ligadas às questões raciais, de gênero e sociais. E que, apesar de serem fundamentais, não têm exatamente a repercussão que elas merecem nos grandes veículos. Então, junto com outras jornalistas, a Semayat fundou o coletivo Nós, Mulheres da Periferia, que eu adoro, sigo no Facebook, amo, que tem por missão construir caminhos para uma mídia alternativa. Eu tinha até escrito que esses caminhos dessem voz, mas essas mulheres têm voz. São caminhos que reconheçam essa voz dessas protagonistas e produtoras de conhecimento. E, à semelhança da Juliana, a Semayat também é uma formadora de opinião e influenciadora. Ambas usam a internet de forma assim, realmente inspiradora, mas também vão muito além dela. Então, a Semayat dá uma grande importância para a questão da ocupação dos espaços públicos, que eu também acho uma questão incrível, refletindo e criando sobre as histórias dessas mulheres, sobre essas opiniões e narrativas. Então, gente, com esse repertório fascinante, que eu só contei um pouquinho para vocês, tem muito mais, que a gente vai ouvir um pouco delas, mais sobre essas inovações e transformações que elas estão promovendo. Certo? Então, vou começar fazendo uma pergunta, tá? Para ouvir um pouco de vocês. Queria que vocês contassem para a gente
um pouco da jornada de criar esses projetos e que vocês falassem, entre outras coisas, do papel que vocês veem da tecnologia nessas construções, né? Porque a gente está aqui hoje para falar de várias coisas, inclusive, né, de tecnologia e inovação. Então, passo a palavra para vocês. Quer começar, Samia? Então, vai lá, Ju. Bom, eu sou jornalista, eu trabalhei em algumas redações, jornal e revista. Eu acabei me especializando no tema, no que a gente entende como jornalismo feminino, e eu sempre digo que foi um momento muito especial para mim, porque eu tive meus primeiros contatos com líderes femininas, né? Eram mulheres muito inteligentes e corajosas e inovadoras, mas também, depois de um certo tempo, eu cheguei num limite ali do que era esse jornalismo feminino, né? Às vezes, em palestras, com papos, eu falo: o que vocês pensam quando falo jornalismo feminino, né? Então as pessoas falam: moda, beleza. Uma vez um cara levantou a mão e falou: horóscopo, né? Nada contra horóscopo, inclusive, né? Sou de Sagitário com acidente em Câncer. Porém, aquilo que deveria englobar e entender a gente como humanas complexas e profundas trata de temas muito restritos, né, que são super interessantes. Não sou contra que a gente fale sobre isso, adoro esses temas, foi o que me levou para isso, mas eu senti que eu não conseguia passar além desses temas, né? Inclusive, as matérias que eu queria fazer, que eram muito caras para mim, como, por exemplo, a questão do assédio sexual, uma violência sexual contra a mulher, era recusada pelas minhas editoras, né? Uma delas até me disse algo como: não, isso é muito politicamente correto para a gente falar a respeito na revista, né? Então, eu decidi criar a Olga, que era para ser um espaço de criação de conteúdo sobre mulher, para a mulher, né, e feito por mulheres, né? Acho que eu falo hoje que nosso grande objetivo é o empoderamento feminino por meio da informação, né? Por que isso? Porque a mídia mainstream, em grande parte, às vezes por mal, na maior parte das vezes não por mal, mas porque reproduz conceitos que são socialmente construídos há muito tempo, mas que não são muito nocivos, né? A própria pesquisa que a gente mostrou agora, que a Ana mostrou agora, né, sobre como somos expulsas de ambientes simplesmente porque existe o entendimento de que não somos capazes, né? Como ela falou sobre a maternidade, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora, muitas vezes porque somos expulsas desse ambiente, né? Então, com a Olga, a gente tenta quebrar esses estereótipos, tanto para a gente mesma, para a gente entender coisas que já estão tão normalizadas na sociedade que às vezes nem a gente enxerga, e para quem também acaba incutindo dentro da gente essas limitações, assim, num bem resumo, né? E eu encontrei a internet como um formato que é acessível e extremamente barato para que a gente possa trabalhar. Quando eu me formei em jornalismo em 2006, na minha cabeça, a única forma de criar conteúdo e atingir as pessoas era se eu estivesse numa grande redação. 10 anos depois, todas nós podemos ser criadoras de conteúdo. E já somos, no nosso Facebook, quando a gente faz um textão, no nosso Instagram, quando a gente cobre um evento como esse, né? Então, na maior parte, pelos meios digitais que a gente tenta fazer essa comunicação e se conectar também. E é muito forte o que acontece no digital. Eu digo que alguns assuntos do nosso universo, que não são muito importantes e que a gente muitas vezes acaba não falando a respeito, mas funciona. A minha experiência na internet funciona como aquele jogo de dominó, que a gente põe todas as pecinhas uma em cima da outra. E basta uma mulher falar sobre esse tema para derrubar todas as outras, né? Então, você fala, aí espalha uma coragem, fala que a coragem ela é viral, né? Espalha uma coragem que outras pessoas também querem falar a respeito. Mulheres de diferentes partes do país, que têm outras rotinas, outros backgrounds, mas que têm essa força de nos conectar. Então, não sei se... Rapidinho, né? Nossa, maravilhoso. Mega resumo. Muito bom. Simé, você falar um pouquinho da tua história e como a Ju comentou, né, esse papel do potencial do digital nesses projetos. Bom, gente, bom dia, é um prazer estar aqui. Eu sou jornalista também, assim como a Julis. E aí a minha história é parecida no sentido de que eu não me sentia representada nem no conteúdo
que a grande mídia repercute quando a gente fala e pensa em mulher. E eu também não me sentia representada e não me sinto até hoje nas grandes redações. Assim. Eu me formei a partir do avanço das políticas públicas que a gente teve no Brasil. Então, eu fui bolsista, eu fui cotista, e eu me formei por uma universidade particular. E todas as outras meninas que fazem parte do nosso coletivo, que são 7 mulheres hoje, são moradoras de regiões periféricas aqui de São Paulo e têm um cenário extremamente parecido com o meu. Ou a gente entrou por políticas públicas ou numa universidade pública. E quando a gente pensa em periferia, principalmente, a gente não precisa ir tão longe, na década de 90, por exemplo, o noticiário que a gente tinha de notícia de periferia sempre foi uma coisa muito negativa. A periferia ela é construída no nosso imaginário como um lugar de violência e um lugar de ausência, um lugar de escassez. A periferia chega a ter aquele recorte de que quem não está lá olha com dó, olha com piedade. A gente se refere à periferia com o termo carente. E isso é muito ruim para quem vive nesse ambiente, porque não é um ambiente de carência. É um ambiente onde tem seres humanos vivendo, trabalhando e sustentando grandes empresas, grandes instituições. Né? Nós somos a mão de obra. E a periferia é o lugar onde essas pessoas voltam para dormir todos os dias e para sair novamente para ir para o centro. Quando eu me formei, eu não me via numa grande redação, porque eu achava que eu não ia conseguir, de fato, entrar e acessar esses espaços. Porque, por exemplo, um curso abril de jornalismo, todos os processos de seleção, eles exigem tanta coisa que eu não conseguia me ver nesse espaço. São espaços institucionalmente racistas, porque o Brasil é um país racista ainda hoje, na sua base, na sua estrutura. Os processos de seleção, eles são racistas. Principalmente quando você é uma mulher negra e, como eu, filha de pais de movimento negro, né, que fizeram parte dos movimentos negros e conseguiram avanços ainda muito menores do que essa população merece nesse país, e que já tem uma consciência que costuma causar algumas reflexões nos ambientes em que você atua, ainda tem uma outra beira ainda muito maior para você adentrar. Né? Numa redação, você precisa ser propositivo, você leva as suas sugestões de pauta. Eu, numa redação, ia querer falar de racismo o tempo todo. E se a gente não consegue falar sobre feminismo, quem dirá sobre racismo? Tem uma pesquisa muito recente que uma instituição fez, que se chama GEMA. Eu não lembro a tradução exata ainda, mas é de uma escola do Rio de Janeiro. E eles analisaram os colunistas, os principais veículos de comunicação com circulação nacional que a gente tem no Brasil. E o colunista, por que o colunista? Porque o colunista é um grande formador de opinião. O colunista ele escreve o que ele entende da sociedade, na humanidade, do que ele é especialista ali, e ele forma opinião. Né? E a gente tem números irrisórios de representatividade de mulheres como colunistas e de pessoas negras como colunistas, sejam homens ou sejam mulheres. Né? Então, quando a gente pensa em questão de raça e de gênero, a mulher negra está muito mais à margem. E aí, em 2012, eu fiz parte de um grupo que existe até hoje, que é um blog que reúne representantes e correspondentes de periferias de São Paulo, que se chama Mural. Hoje é uma agência de notícias da periferia, inclusive, que já está muito mais consolidada. Nasceu na Folha de São Paulo, mas não tinha nenhuma ligação exata com esse jornal. Era um blog da lista da Folha de São Paulo, que ainda é, mas muito independente. E aí, nesse ambiente, eu comecei a me reconectar com o meu território, com o meu bairro. Eu moro no Jardim Miriam, que fica na zona sul de São Paulo. E eu comecei a entender que todos os estereótipos que esse imaginário social, que vem de uma herança de escravidão, causa na nossa vida e mesmo nos moradores desses lugares, me fizeram afastar desse território e achar que seria melhor, que o avanço da vida seria eu melhorar minha situação financeira e sair desse território. E aí eu quis entender por quê. Porque se todo mundo um dia quiser sair da periferia, não vai ter espaço para as pessoas, né? Porque o centro não abarca todo mundo. Então, a gente precisa, na verdade, repensar o nosso território e fazer com que a periferia tenha acesso a tudo que é digno para os seres humanos viverem com qualidade. Então, que a gente tenha lazer, que a gente tenha bons locais de alimentação, que a gente tenha transporte público de qualidade e que a gente tenha tudo isso porque é legítimo que a periferia tenha tudo isso na periferia. E aí, eu comecei a escrever para esse blog, foi muito legal, porque a gente conecta vários outros jornalistas que também trabalham com essa mesma temática, e a editora da época, em 2012, ela olhou para mim e para outras 5 meninas e falou: por que vocês não escrevem o que é ser mulher na periferia? E para a gente foi um baque, porque o feminismo, para mim, nunca foi uma coisa muito próxima. Né? Quando a gente pensa em informação e educação também,
A nossa educação já é pautada, já é criada para que a gente não se conecte com alguns temas, né, revolucionários, como, por exemplo, a questão do feminismo, como, por exemplo, a real história da escravidão no Brasil, como, por exemplo, grandes personalidades negras, grandes pensadores negros, que até hoje, na escola e na academia, a gente ainda não tem acesso. E a gente fica reproduzindo um ciclo de silenciamento dessas pessoas, esses criadores de pensamento, de opinião, e um ciclo de não história dessas populações, né? E aí a gente pensou e falou, caraca, mas a gente vai falar de mulher da periferia, o que a gente tem de diferente, né? E aí a gente sentou um dia e começou a falar, não, a gente tem várias coisas diferentes, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de ir num happy hour depois do trabalho, que fica no centro, e aí é difícil, porque a gente tem que voltar para casa, e é longe, e as pessoas têm medo de levar a gente na nossa casa, né? Como é que a gente faz para lidar com tudo isso? Como é que é você chegar numa empresa e as pessoas não acharem que o seu currículo é tão legal, porque a sua formação não é numa faculdade tão renomada, né? Então, como é que são todas as periferias que a gente vive, e não só as periferias geográficas, mas as periferias simbólicas do conhecimento, né, do que é ser um ser humano e do que é você ter o seu valor enquanto um profissional e um ser humano capaz de produzir com o mesmo nível de qualidade. E aí a gente sentou e começou a destrinchar isso, e a gente escreveu um artigo na época, que acabou entrando na página de tendências e debates da Folha, um dia antes do Dia da Mulher de 2012, e ele se chamou Nós, Mulheres da Periferia. E ali a gente falou de questão de raça, a gente falou da questão da mobilidade pública, a gente falou muito da moradia. Eu observei aqui, na pesquisa que a Ana apresentou no início, o quanto a moradia para as mulheres da classe C é um ponto muito sensível, né? Porque quando a gente precisa ainda gastar para sobreviver, é muito difícil a gente conseguir empreender. E, mesmo assim, as mulheres negras da periferia empreendem desde o início desses tempos, né? Quando a gente pensa no nascimento do Brasil, e que muitas vezes as pessoas falam, as mulheres demoraram para ir no mercado de trabalho. Depende, porque as mulheres negras já saíam das suas casas para cuidar da casa de outras mulheres. E isso acontece até hoje, né? E isso acontece até hoje de uma forma precária, porque, ainda assim, essa remuneração dessas mulheres é muito baixa a nível de serem chefes de famílias, ainda terem dificuldades de conseguir sustentar suas famílias de uma forma digna. E muitas ainda chegam, hoje, no final da vida, sem ter um INSS, porque os patrões não pagaram os direitos básicos, né? Então, a gente precisa repensar como que a gente está estruturado ainda hoje, né? E como que, às vezes, uma mulher pode oprimir uma outra mulher. E como é que a gente faz para mudar essa estrutura. E aí foi muito bacana, porque no Facebook, as mulheres começaram a compartilhar o nosso texto e assinar embaixo. Eu me sinto representado, eu também assino esse texto. E para a gente foi um susto. Ali concretizou assim, nossa, realmente existe um vácuo gigante de representatividade e a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, em 2012, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. E aí a gente decidiu criar um site. E aí foi um processo muito lento, assim, porque eu lembro que muita gente começou a falar, vocês querem vir aqui falar sobre feminismo na periferia? A gente nem sabia, a gente nem se intitulava como feminista, sabe? E a gente também descobriu que o feminismo não é nada além do que a gente sempre fez, né? Do que minha mãe fez quando ela nasceu, que foi ser empregada doméstica, e que ela me disse, eu não vou esperar nada menos que você do que você se forme, né? E o quanto que ela se abdicou para que eu pudesse me formar e para que hoje ela, com 60 anos, conseguisse se formar também. Então, um pouco dessa história, assim, o Nós Mulheres da Periferia é um site de informação, de conteúdo, criado e sustentado por 7 mulheres de forma autogestionável. A gente mesmo faz a nossa gestão, a gente tenta fazer tudo de uma forma muito democrática, são mulheres extremamente diferentes, a maioria é negra, mas também tem mulheres brancas, e a gente tem uma visão, a gente tenta ter uma visão muito ampla da periferia, porque a periferia ela não é única, né? Tem um poeta da periferia, que é o Sérgio Vaz, que ele fez uma declaração recentemente que me marcou muito, que ele fala, a periferia é um país. Então, lá tem pessoas diferentes, que gostam de músicas diferentes, com culturas diferentes. Eu não estou representando aqui a periferia hoje, estou representando a minha periferia. E para a gente pensar e aguçar um pouco mais o nosso olhar para essa diversidade toda, né? Que a nossa diversidade, principalmente quando a gente fala de diversidade, a gente precisa contemplar todas as diversidades possíveis e cabíveis. Principalmente, falando no Brasil, a diversidade de raça, né? É um país que tem a maioria negra. E dentro da maioria de mulheres que tem no país, as mulheres negras também são a maioria, né? Então, enquanto a gente não conseguir pensar nessa diversidade de uma forma ampla, a gente não vai conseguir grandes avanços, mas a gente tem conseguido, né? A gente tem feito isso e a gente vai avançar ainda mais. É um pouco disso. Demais.
Adorei as palmas da plateia, porque essas palmas assim refletem o meu sentimento, porque eu lembro, você estava falando, foi em 2011 o artigo? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu abri o jornal. E lembro também que o Di Menstein repercutiu a coluna, e muita gente que não tinha acesso, eu também foi. Então, parabéns pelas coisas que vocês fazem. Eu ia falar isso no final, mas dá vontade de falar agora. Mulheres, queria que vocês falaram de algumas questões, né? A gente está aqui falando dessa palavra forte, que é o feminismo. E queria que vocês escolhessem, assim, das várias questões que vocês certamente se deparam no dia a dia, em relação ao que uma mulher pode fazer por outra mulher. Tem um tema fascinante, que é qual é a participação dos homens nesse processo, mas hoje a gente está aqui com uma maioria feminina, e eu acho que dá para a gente ainda conversar muito sobre isso, né? Porque todos os dias eu aprendo novas coisas que uma mulher pode fazer por outra. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sejam atitudes cotidianas, seja aprender mais sobre algum conceito que vocês acham que é poderoso. Então, queria que vocês deixassem para a plateia um tema para a gente refletir, assim, o que eu, como mulher, faço por outro. Não vamos generalizar que as mulheres fazem isso ou aquilo, mas se vocês também têm alguma atitude que vocês veem que, com frequência, são coisas que não ajudam, né? A Cris falou um pouquinho sobre algumas coisas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. Vai respirar. Vai respirar. Tem uma frase que eu acho linda e que a gente sempre cita, né? As mulheres são como água. Quando elas se juntam, elas se fortalecem, que viram rios, né? É lindo. Eu acho, né? Ai, que lindo, meu Deus do céu. Vamos lá. Trajano. Então, eu acredito muito nesse apoio feminino. Eu não quero cair também em clichês que todas nós temos que ser amiguinhas do coração. Acho que faz parte também que a gente possa problematizar ações, né? E tecer também críticas que são construtivas, porque eu também costumo escutar, as pessoas falam assim, é muito ruim quando um homem é machista, mas quando uma mulher é machista, é muito pior. Eu falo, não é muito pior. Machismo é machismo, né? E vai nos afetar da mesma forma. Mas também acho que a gente também tem que ter essa visão de que todas nós nascemos numa sociedade que é machista, né? E que, desde tenridade, a gente já reproduz essas ideias. Uma vez eu entrevistei uma pesquisadora, ela analisava desenhos infantis, mais especificamente princesas, né? E meninas com 2, 3 anos já reproduziam as ideias desses desenhos. Então, ela falava assim, para a pesquisadora, as meninas, né, 2, 3 anos, tia, eu preciso ter um príncipe. Ela falava, mas por que você precisa ter um príncipe? Ela, porque se eu não tiver, eu nunca vou ser uma princesa, né? Machismo, questões de gênero, questões raciais. Meninas de 2, 3 anos, negras, elas já falavam que elas queriam alisar o cabelo e pintar de amarelo, porque senão tampouco poderiam ser princesas, porque quais princesas temos como referência, né? Então, é de muito cedo que a gente traz também esse discurso. Então, por isso que eu digo, não precisamos ser todas amiguinhas, me dá a mão. Acho que é importante que a gente possa problematizar umas às outras, mas também trabalhar no paralelo para que a gente quebre esse estereótipo que de mulher está concorrendo uma com a outra, né? Isso chama teoria. Tem 2 teorias. Uma teoria da rainha abelha, né? The Queen Bee. Porque nossa representação, especialmente para mulheres negras, sempre foi tão limitada, a gente sempre acha que tem espaço para uma mulher só. Então, se uma chegou, eu nunca vou chegar, né? Então, a rainha abelha, né? E não é isso. A gente está lutando justamente para abrir portas e quebrar as portas que não estão abrindo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Tem uma outra teoria que chama The Shine Theory, que é a teoria do brilho, né? Que diz assim, quando as minhas amigas brilham, eu brilho também, não tem como, né? Então, o exemplo que usaram quando falaram dessa teoria, não sei se vocês conhecem, Destiny Child, né? Quem conhece? Banda da Beyoncé. Né? Single Ladies. Eram 3 mulheres. A Beyoncé, ela acabou fazendo uma carreira solo muito famosa, ficou muito mais famosa que as outras, mas elas sempre se apoiaram. Nunca teve a concorrência, uma fala mal de outra na imprensa. E por isso, porque a Beyoncé brilhou muito, também jogava brilho nas outras colegas, né? Então, isso é The Shine Theory, né? A gente usa uma hashtag na internet que é migas que brilham, né? Se sua amiga brilha, você está brilhando também. E quando você brilha, você está também puxando outras mulheres para brilhar. Né? Então, acho que seria mais ou menos isso.
E, assim, particularmente, vamos falar de ação, né? E não só de inspiração. O que a gente faz no Think Yoga? A gente cria esses conteúdos, nossa ideia desse empoderamento por meio de informação, mas quero compartilhar uma ação específica que a gente fez e convidar vocês a participar. A gente chegaram nas nossas mãos pesquisas que mostravam que as mulheres não são nem um quarto das fontes das matérias que são publicadas. Então, New York Times, super interessante. Recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, desculpa, não vou lembrar a fonte agora, mas que dizia que as mulheres também não eram nem um quarto das fontes em temas femininos. Então, menstruação, aborto, ainda as fontes, quem está falando a respeito, são homens, né? Não que eles não possam falar, mas a gente precisa ter uma diversidade de voz, senão essa matéria já está enviesada. Então, a gente criou um projeto que chama Entreviste uma Mulher. É simplesmente um banco de dados em que qualquer mulher pode se inscrever e dizer qual que é o assunto que ela é expert, que é especialista. Não temos só mulheres falando de gênero. A gente tem advogada, médica, mulheres falando de esporte, dos temas mais gerais. E é um banco de dados que é aberto para qualquer jornalista acessar. E funciona. Isso está sendo super legal. E, recentemente, também, uma colega nossa criou o Entreviste uma Pessoa Negra. Também acho que pode ser interessante, caso vocês precisem de fontes ou queiram se inscrever. Então, muito legal. Antes de passar a palavra para a Semé, eu sempre brinco que, se o machismo fosse exclusividade dos homens, seria interessante, porque metade da população mundial já não seria machista, né? Mas, infelizmente, o machismo é estrutural e afeta as mulheres também. Então, acho tudo que você falou super interessante. E eu acho que sempre que a gente se propõe a refletir sobre essas coisas que são dadas para a gente, né, de que as mulheres não se ajudam, ou que a gente não pode também questionar, eu acho incrível. Semé, por favor, se puder comentar também. Sim. No Nós Mulheres da Periferia, a gente tenta fazer muito esse exercício de trazer as mulheres, principalmente, como fonte de suas próprias histórias, né? A gente tem algumas histórias bacanas, por exemplo, tem uma parteira que ela fazia partos especialmente na casa de mulheres da periferia. E a gente resolveu fazer uma entrevista com ela. E aí a entrevista bombou tanto que ela acabou na capa de uma revista que fala sobre maternidade e tudo mais, e ela foi a capa. E aí foi muito simbólico, porque ela substituiu a foto do perfil do Facebook dela pela foto da capa da revista. Então, é um pouco disso, né, da gente conseguir potencializar o profissional e o que essas mulheres já têm feito de tão bom, de tão bonito e de tão necessário para a nossa sociedade, que eles tenham um destaque necessário. Tem uma outra mulher que ela é professora da Zona Leste, e ela resolveu escrever um livro que fala sobre a ausência dos pais quando ela teve um filho, né? A ausência da paternidade, na verdade, acho que é o jeito mais correto de se falar. São os pais que não são pais. Então, ela falou disso, de como foi criar a filha dela sozinha. E aí foi um livro que tem tido uma repercussão bacana, e a gente fez a matéria, e aí a repercussão também foi muito mais bacana, e ela falou, nossa, que legal, obrigada por terem cuidado da minha história dessa forma, né? Então, eu acho que você propagar iniciativas, propagar personalidades, propagar pessoas que estão alterando o seu entorno, é um jeito muito bacana da gente conseguir criar essa rede de proteção. Eu também acho que não dá para a gente romantizar demais, vamos ser todas ter sororidade, que é a palavra do momento, né? E uma cuida da outra. Acho que a gente precisa ter isso, sim, mas a gente também precisa problematizar todas as questões, mas tentar colocar na frente, assim, preciso contratar uma pessoa, posso priorizar uma mulher nessa contratação. Se tiver uma mulher negra nesse ramo, melhor ainda, né? A gente tem índices que mostram que as mulheres negras, elas estão muito fora das instituições e fora do cargos de liderança também, né? Quais são as pessoas que a gente escolhe para ser as líderes das nossas instituições? Então, acho que é um pouco da gente começar a mudar nosso imaginário, né? Tem muito isso dentro do movimento negro e das iniciativas que são lideradas por mulheres negras. Isso tem começado a aflorar cada vez mais. A gente tem projetos em audiovisual, por exemplo, que é de uma cineasta que se chama Renata Martins, que se chama Empoderadas. Ela tem uma websérie super potente, e a internet é a principal ferramenta dela, né? E de várias outras cineastas negras, porque é um recurso que está aí disponível, por isso é importante da tecnologia, inclusive, que é uma coisa mais barata de se fazer, e toda a equipe dela é formada por mulheres negras, né? Então, onde são as listas? Onde a gente encontra uma câmera que seja mulher e que seja negra, uma diretora que seja mulher e que seja negra? Onde que a gente vai encontrando essas pessoas para a gente conseguir empregar as mulheres, né? Isso eu acho muito bacana. A gente está aqui com uma rede de mulheres empreendedoras.
Se a gente conseguir encontrar no nosso ramo e priorizar sempre as mulheres, já é muito bacana para a gente. A gente vai conseguir se potencializar muito mais, a gente conseguir trazer um recorte de raça nesse olhar mais bacana ainda. Eu sei que muitas vezes, às vezes eu faço esse exercício, né? Falo, nossa, nós precisamos mudar o site. Cadê as mulheres diagramadoras? E aí, a gente sempre faz essa busca de tentar encontrar mulheres que fazem diagramação de site, mulheres que trabalham com essa interface, para a gente conseguir criar essa rede. E isso não significa que a gente vai excluir os homens. Várias vezes a gente teve que optar pelos homens também. Não, bacana, ele é o melhor nisso. Não, bacana, a gente não encontrou aqui, vamos fortalecer. Mas é um pouco do olhar, né? A gente sempre acha que é exatamente isso. Cheguei, mulher nesse cargo, e aí não tem mais como vir, né, outra mulher somar comigo, porque eu já estou no cargo máximo, ou porque esse lugar já é meu, né? Como é que a gente faz para abrir esses canais e mudar o nosso olhar toda vez que a gente está diante de uma possibilidade de contratação? Eu trabalhei trabalho ainda durante muitos anos numa grande empresa, e aí eu era líder dos eventos de comunicação interna. E aí eu sempre fazia o seguinte exercício: me mandavam o casting das promotoras que iam trabalhar no evento. E aí eu falava, mas só tem loira aqui. Gente, não tem outro, não tem uma menina negra para mandar para o casting? E aí, toda vez, olha como muda a postura da agência, né? E toda vez que eles precisavam me mandar o casting, eles me mandavam pelo menos 3 ou 4 mulheres negras, né? Então, como é que muda o olhar também dos fornecedores que trabalham com a gente, né? Toda vez que eu tinha uma campanha de comunicação que eu precisava de um personagem e que me mandavam só pessoas brancas, eu falava, não tem nenhum modelo negro no banco de imagem de vocês? Mas não tem, mas é muito difícil. Mas será que é tão difícil assim que você não consegue achar? Não, consigo. Aí mudou a postura da agência. A partir daquele momento, todas as campanhas tinham pelo menos alguma representatividade negra. Então, a gente tem que começar a provocar essas mudanças. E vem muito de nós mesmas. Olha, eu quero um evento onde todas as promotoras sejam mulheres. Me manda mais mulheres. Me manda mais mulheres negras. Me manda mulheres com traços indígenas. Na minha campanha, eu quero mulheres nesse perfil. É um pouco da gente nomeando mesmo para as estruturas irem se movendo, né? Porque, senão, se não houver esse movimento, a gente vai continuar nesse lugar de mesmice mesmo. Acho que é isso. Eu acho muito... Muito legal esses exemplos, porque mostra que tem coisas que são complexas da gente mudar. A gente sempre tende a falar dessas, falando, nossa, mas isso é muito difícil, vai demorar muito tempo para mudar. Mas tem outras que são simples. Às vezes é uma pergunta, é uma provocação, que faz com que alguém fale, puxa, eu só nunca tinha pensado nisso antes. Né? Então, a gente consegue, pelo menos, ir separando um pouco das coisas que são mais estruturais e outras que a gente consegue já atacar. Bom, gente, eu que tinha mais 1 milhão de coisas para perguntar para vocês, mas eu acredito firmemente que vocês tocaram em pontos que eu acho que são fundamentais, como a questão do acesso à tecnologia, né? Que a gente precisa refletir sobre isso, o potencial que isso tem, como que a gente traz mais mulheres para isso, o papel dos homens, essa questão da representatividade de, às vezes, só perguntar, e muitas outras que vocês comentaram. Então, mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada pela honra de ter tá aqui Ana, do lado dessas mulheres. E próximo... brilhei aqui com essas mulheres brilhando também, viu? Refletiu aqui. Amigas que brilham. Brilham muito. Obrigada, gente. Obrigada.